Bom, e aí na 126 tem um título, né? Esse título é Outras Revoluções, a tentativa de conter o curso da história. Isso é bem interessante, né? O que significa conter o curso da história? É perceber os rumos que isso está tomando e tentar mudar esses rumos. Por quê, gente? Porque quando a gente teve a Revolução lá em 1789, para quem não lembra, 1789, é o ano da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela teve impactos muito maiores do que apenas políticos, né? Teve impactos muito mais profundos do que apenas tirar a monarquia e o antigo regime. Trouxe conceitos de liberdade para as pessoas que até então elas não tinham na França. Elas não tinham na maior parte do mundo europeu. Então, isso transformou totalmente a mentalidade daquela galera. E eles jamais aceitariam voltar a ser como era antes. Certo? Então, o que acontece? A gente tem aí a Inglaterra também, né? Foi tipo uma bola de neve na época. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente teve Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Industrial, né? Uma série de movimentos revolucionários que traziam os conceitos do iluminismo e que traziam também uma ideia de participação política, de direitos, de liberdade, de repensar a questão da terra, repensar a questão de quem manda, de quem tem que ter o poder, do que é ser poder da maioria, porque até então se tinha a ideia de que o poder da maioria significa que a maioria do povo tinha que abrir mão desse poder em favor da ordem, para que eles entrassem em consenso. Então eles abriam mão e quem governava era o rei. Né? Depois já se passa a ter uma outra ideia de que o poder da maioria, a maioria escolhe diretamente quem a representa. Então isso muda muito, tá? Percebam que eu não estou falando para vocês de causas dessas revoluções, mas de consequências, coisas que de fato reestruturaram a sociedade, né? Que reestruturaram a maneira de ver, de viver, de todas essas experiências. Além disso, Napoleão Bonaparte, ele teve toda a questão da guerra, né? De conquistar territórios e tal, mas ele trouxe também leis novas, né? Leis que defendiam, por exemplo, o direito do divórcio, que até então não podia divorciar, a separação do que é religioso e civil, que até então só quem controlava a questão de cidadania, a questão de casamento, de nascimento, de falecimento, tudo era a igreja. Né? A igreja que tinha os registros, o Napoleão separou. Isso garantiu uma maior liberdade para as pessoas. Então, beleza, eu não preciso mais me casar na igreja para poder considerar casado. Olha como isso é algo moderno. Inclusive no Brasil, isso foi implantado muito recentemente, né? Muito recentemente. Lógico, gente, que entendam que ali Napoleão, quando ele faz isso, ele não está falando de que na lei vai constar como casado igual. Mas acaba com a obrigação, entendeu? Não sou mais obrigada a ser católica. Entendeu? Não é mais só a Igreja Católica que registra o nascimento do meu filho. Porque na época do Napoleão já existiam outras religiões, já tinha acontecido a reforma protestante, né? Já tinha se estendido, tinha várias religiões na Europa. Então, quando ele faz isso, ele garante a liberdade. Opa, peraí, então quer dizer que para registrar que eu tenho filho, eu não preciso mais batizar. Beleza. Quer dizer, então, que para registrar que eu tô casada, eu não preciso mais casar na igreja católica. Posso casar na minha igreja ou casar só na lei, só lá, ir lá no cartório e registrar. Entendeu? Então, isso mudou bastante. Outra coisa que ele acabou foi com o direito do filho mais velho, né? A lei do primogênito. Então, antigamente, só o filho mais velho herdava herança. Napoleão foi lá e rompeu com essa tradição. Falou, não, filho é filho e a herança tem que ser dividida entre a quantidade de filhos que a pessoa tem. Então, ele trouxe vários impactos na vida social dos franceses. Desculpa, gente, eu tô bocejando, não sei por quê, porque eu não tô com sono, juro pra vocês. Bom, e além do impacto na vida social dos franceses, isso também transformou a vida social do resto do mundo, porque isso se espalhou assim, que nem água, foi muito rápido.
né? Logo, a gente já tinha outros lugares do mundo querendo fazer revolução também. Outros lugares do mundo questionando a lei do primogênito. Outros lugares do mundo que faziam todo esse questionamento, direitos humanos. O que foi os direitos humanos? O direito à cidadania, à liberdade, a não ter escravidão, as crianças a serem livres. Isso é direitos humanos. Algo que a gente tem até hoje. Imagina se a população ia aceitar voltar à condição em que o rei vai lá e diz assim, não, Ana Luísa agora vai trabalhar de tal coisa. Ana Luísa vai ser... Deixa eu pensar. Ana Luísa vai ser engenheira. Aí a Ana Luísa fala, não, mas eu não quero ser engenheira. Ah, azar o seu. Já escolhi a sua rainha e azar o seu. Né? Isso é contra os princípios dos direitos humanos. Ninguém pode determinar o seu emprego para você. Né? Ninguém pode determinar, por exemplo... classificar suas obrigações de trabalho não remunerado, que era o que o rei fazia. O rei ia lá e falava assim, não, peraí, Laura tem a habilidade de fazer tecidos, opa, traz a Laura, prende ela aqui no meu castelo que a Laura vai fazer tecido para mim agora. Estão entendendo? Então isso era totalmente contra as coisas que agora as pessoas conheciam. E elas não iam aceitar. Não é à toa que quando acontece ali o Congresso de Viena, quando as cortes elas decidem, né, recuperar o poder, restituir o antigo regime, a gente vai ver que eles vão ter uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade de conseguir fazer isso, né? Então, o mundo havia mudado. As pessoas não queriam mais voltar ao passado, embora a monarquia quisesse, né? Lógico, ela queria voltar a ter os privilégios, mas o povo não iria querer. Então, foi muito difícil para eles. A gente tem na página 127 uma imagem que eu adoro. Por quê? Porque a gente tem ali a primeira bandeira, uma bandeira branca, e tem o símbolo da monarquia. E ela começa a pegar fogo, né? Essa bandeira representa um movimento chamado 3 Dias Gloriosos, que a gente já vai falar sobre isso. Mas olha só, as cores da bandeira são as mesmas cores da bandeira da França. Só que sob outras circunstâncias, né? Azul, branco e vermelho. Então, ela tem ali a bandeira branca, a princípio, com o símbolo da monarquia em dourado, né? Não sei se vocês conseguem ver bem. E aí vai pegando fogo e sendo rasgada. Certo? Então, o que isso representa? Isso representa justamente que não interessa o que fosse feito, o que tentasse restaurar, os princípios e os valores das revoluções iriam prevalecer. E prevaleceram. Né? Tem um autor chamado Eric Hobsbawm, que ele escreve muitos livros sobre análise de história. E ele fala assim, ó, poucas vezes a incapacidade dos governos em conter o curso da história foi demonstrada de forma mais decisiva que na geração pós-1815. É muito interessante porque a monarquia tenta, o governo tenta se restabelecer, voltar, e o povo diz não. Ou seja, o governo não consegue conter o curso da história, o governo não consegue trazer de volta o que era antes. Né? E é óbvio pra gente que não iria conseguir, né? Então, inicia-se ali um conflito que tenta evitar... Gente do céu! Que tenta evitar uma nova Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa ela foi teve guerra e tudo mais, então eles não querem que haja esse movimento, mas em contrapartida eles também não querem voltar ao que é antes. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Os Miseráveis. Os Miseráveis é um filme que mostra o que estava acontecendo na sociedade francesa entre esse período aí, né, que o povo ele não quer permitir o restabelecimento da monarquia e do antigo regime, mas existe essa tentativa. Então você vê isso no filme. Né? É bem interessante, as várias perspectivas no livro também. Então, se alguém já viu e ficou se perguntando, nossa, de que período é isso? É justamente do período de Revolução Francesa, porque lá no filme tem... No filme eu não sei se tem, mas no livro tem, Os Miseráveis. Um pessoal que fala da Revolução, tipo, como algo de desprezo, né? Nossa, olha lá, a Bruna apoiou a Revolução Francesa, não chega perto dela e tal, né? Por quê? Porque existia, como tinha esse medo de ter Revolução Francesa de novo, e a monarquia estava tentando se impor à força, a galera
fingir apoio, né? Eu tentava dar uma evitada ali nas manifestações, certo? Então, olha só, na página 127 tem uma parte também que eu acho muito boa. Deixa eu ver que parágrafo que é esse. 1, 2, 3. No quarto parágrafo, fala assim, ó. Porém, após tantas lutas e privações, os grupos populares, formados de maneiras heterogêneas, ou seja, de várias classes, né? Em uma reunião de todos os tipos de burgueses e de trabalhadores, não aceitaram calados a restauração conservadora. Afinal de contas, aceitar o retorno do despotismo monárquico equivalia a aceitar a derrota de todo o empenho despendido durante 20 anos anteriores. Assim, apesar dos interesses muitas vezes divergentes, o que se viu foi a união em prol do enterro definitivo do antigo regime. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós já tínhamos, nessa época da Europa, as classes brigando por coisas diferentes. Vocês concordam comigo que, sei lá, o dono de uma fábrica, o dono da Volkswagen, ele não tem o mesmo interesse que o trabalhador camponês de uma fazenda? Tipo, o que eles querem do governo, o que eles querem de política, o que eles querem de sociedade, o que eles pensam do mundo é diferente, são classes diferentes, né? Então, essas classes já estavam tendo seus problemas para ser rearranjado, né? A gente vai ter a briga de classes tomando mais força ali. O Marx já estava escrevendo lá sobre socialismo, sobre os direitos dos trabalhadores, o liberalismo já vinha falando que isso é um problema que o dono da fábrica tem que resolver e tal, enfim. Então a gente já tinha essas discussões naquele momento, mas todas essas classes tinham um inimigo em comum, que era o antigo regime. Então todos eles falaram, não, peraí, para qualquer treta que a gente tem, dá a mão aqui, vamos brigar primeiro com esse negócio aqui, que esse negócio está atrapalhando, né? Vocês estão entendendo, gente? Tá tranquilo? Tá chato, né? Tá chato. Vocês estão com sono. Eita! Eu vou liberar vocês mais cedo, tá bom? Eu vou só concluir esse raciocínio, então. Eu tô vendo que vocês não estão. Eu tô bocejando muito e eu não tô com sono. Eu não sei o que é. Se é meu corpo que não faz exercício depois que a gente começou a ter aula EAD, não sei. Se tem alguma coisa a ver. Mas, enfim. Então, as pessoas da época, elas se juntaram porque não aceitariam de forma alguma que começasse, que voltasse a ser como era antes, tá? Tem um link ali no livro, né? Que faz algumas perguntas. Eu sei que alguns de vocês não estão conseguindo abrir, então vou compartilhar aqui. Apareceu já? Gente, como foi bom me despedir do meu dinossauro e ter comprado esse computador novo, porque tá sendo muito rápido as coisas. Não fico mais, peraí, tá aparecendo, e fica aquelas 3 horas carregando. Eu achava que era a internet, era o computador dinossauro. Então, sobre o Congresso de Viena, quais eram os principais participantes? A Rússia, a Áustria, a Prússia, a família Bourbon, que era a família real francesa. Não precisa escrever, vamos só discutir, tá? Tá sendo gravado isso aqui. O Congresso de Viena foi uma tentativa aristocrática de restaurar a ordem do antigo regime. Essa afirmativa é verdadeira? É verdadeira, né? Eles queriam então voltar a ter um poder absolutista, se vincular com a igreja, a evitar as liberdades individuais. Então, é verdadeira. Duas das principais resoluções do Congresso de Viena. Primeiro, era a questão de redesenhar o mapa da Europa, desenhar o mapa da Europa para que ele voltasse a ser como era antes das revoluções. Segundo, era a ideia de legitimidade, então devolver o poder para as famílias que estavam no poder antes das revoluções também. Razão pelas qual as revoluções do Congresso de Viena foram difíceis de se manter nos anos posteriores a 1815. Ah, essa é muito fácil, estava falando até agora. Quais são as razões do Congresso de Viena não conseguir se manter? Simples. A população jamais aceitaria voltar àquelas condições, a perder as suas liberdades, a perder seu direito de participação, a perder até suas terras, né? Então, essas pessoas não tolerariam esse movimento.
É possível afirmar que o movimento revolucionário de 1830 foi pontual e isolado? Vou falar já já do movimento de 1830, né, da chamada Primavera dos Povos, mas não, ele foi um efeito cascata. O povo começou a se manifestar contra as restaurações, e aí foi tipo um atrás do outro, um atrás do outro. Começou na França, e foi se espalhando, foi para a Áustria, foi para a Prússia, virou uma bola de neve, tá? Sobre a onda revolucionária que varreu... Deixa eu ver que tem alguém aqui querendo entrar. Ah, já aceitei. A onda revolucionária que varreu a Europa na primeira metade do século XIX. Analise as afirmativas. A primeira diz que, com a queda de Napoleão, a dinastia dos Bourbon voltou ao controle de poder político com os reis Luís XVIII e Carlos X. Voltou a ter poder? Será? Vamos lá, vamos continuar lendo. Daí a gente vê qual que é, tá? Essa onda ocorreu como reação aos princípios de restauração e de legitimidade estabelecidos pelo Congresso de Viena, implantado em diversos países e defendido pela Santa Aliança. Tá, pensa aí, vamos ver. Estou respondendo sozinha. 3. O processo revolucionário de 1830 assinalou a derrota política da aristocracia diante do avanço da burguesia, refletindo as crescentes urbanização e industrialização do período. 1830 a gente vai falar agora. E tentativa de restauração empreendida por Carlos X na França favoreceu a eclosão de um movimento revolucionário, unindo o povo e a burguesia. Alguém sabe qual está certa, qual está errada? Deixa eu ver vocês aqui. Por que eu perdi? Um monte de coisa. E aí? Gente, alguém viu alguma como incorreta? Quer falar? Todas estão corretas? Eu não sei. Se eu tivesse conseguido entrar antes, eu até arriscava, mas não sei. Olha, a alternativa E, todas estão corretas. Todas elas estão corretas, tá? Vamos falar de 1830, como eu falei para vocês, né? Para a gente entender. Primeiro, vai lá para a página 128 e fala assim, ó. Segundo o historiador Gunther Axt, o povo mais uma vez sublevou-se em Paris. Os protestos foram iniciados pela burguesia, banqueiros e agiotas suspenderam operações, indústrias fecharam as fábricas, precipitando os trabalhadores com medo do desemprego às ruas. Jornalistas liberais inflamaram multidões, barricadas foram armadas e enfrentamentos aconteceram durante os chamados 3 dias gloriosos. Então foram 3 dias, gente, de praticamente guerra civil. E a gente vê muito isso no filme dos Miseráveis. No filme dos Miseráveis tem as barricadas dentro da cidade, acontece a guerra, o pessoal se preparando, os jornalistas discutindo. Eu acho que esse filme ele traz bastante esse movimento, né? Para dentro, para as pessoas olharem. Então, em 1830, a coisa se torna ainda mais intensa, o movimento não se torna pontual, ou seja, como eu falei na outra resposta, ele não ficou só em um lugar. Começou lá em Paris, mas tomou uma proporção muito grande. A gente pode até dizer que chegou a tomar uma conotação meio que mundial, né? O mundo inteiro, as classes que não eram monárquicas, né, que não eram da família real, não aceita as condições, não aceita voltar. Isso se sentiu em outros continentes, isso se sentiu aqui na América, predominou em toda a Europa. Então a gente tem ali como a derrota definitiva da monarquia. Eles precisam aceitar que depois da Revolução Francesa nada mais voltaria a ser igual. E aí quem ganhou, quem venceu de fato foi a burguesia. Você fala assim para mim, mas professora, quem foi para a luta, quem foi para as guerras? Lá na Revolução Francesa não foi o povo? Foi o povo. Inclusive, tem gente que diz que o povo foi traído, né? Porque apesar do povo ter ido para o conflito, ter, né, feito a guerra, os interesses que prevaleceram foram os interesses burgueses. Eu sei que eu falei que eu ia encerrar, mas tem tão pouquinho antes da tarefa. O que você faz? Vamos falar da Primavera dos Povos, rapidão. O que é a Primavera dos Povos? Quando eu falo primavera,
O que vem na cabeça? Primavera. Uma estação do ano. É quando as flores desabrocham. Isso, quando elas aparecem, não é isso? É ou não? Uhum. Pronto, quando elas aparecem. É. Então, se eu tô falando primavera dos povos, Deve ser, tipo, um monte de gente, vários povos de culturas e nacionalidades diferentes apareceram ou se juntaram. isso, ganharam destaque. Quiseram. Ah, Eu tô na dúvida. Eles entraram em tipo conflito armado? entraram em conflito armado naqueles 3 dias gloriosos. Tá. Prof, tem uma cena, eu já assisti Os Miseráveis, eu acho, e tem uma cena desse filme que eu não lembro, que é meio que tem uma barricada assim, e aí tem um exército, o exército francês de um lado e o povo do outro. E aí eles começam a atirar daquela arma da época, sabe? Aham. Aquela arma que dá um tiro só, que é bem forte. Então, e aí eles continuam atirando, 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 e esse povo continua avançando pra cima deles como se fosse uma guerra mesmo. Mas foi uma guerra civil mesmo. Foi uma guerra civil mesmo. E que se estendeu, né? Por sinal, Porque foram anos nessa treta. A gente tem esses 3 dias gloriosos que foi guerra civil mesmo dentro da cidade. A gente tinha, através da imprensa, dos jornais, através das manifestações, através de conflito armado, como é o que aparece no filme. Mas teve depois uma perseguição, fuga, prisão. Isso se manteve durante um bom tempo, de 1815 a 1830, mais ou menos. Fala. Não sei quem, porque eu tô sem. Não, deixa, prof. Tá. Bom, então se eu tô falando ali da Primavera dos Povos, eu tô falando de uma projeção, de um destaque para essas classes. A gente tem em primeiro plano a burguesia, mas não apenas, né? Eles não tiveram todo o protagonismo sozinho. Na verdade, as camadas populares também participaram do movimento, também tiveram ali uma união de forças com a burguesia, então a gente vê que esses dois grupos, que viam um inimigo comum nos aristocratas, tomando destaque, finalmente aparecendo de fato na história enquanto classes. Depois, gente, que acontece isso, depois que de fato a aristocracia, o antigo regime é derrotado, acaba, não tem como voltar, a gente vai ver uma nova fase da história, uma nova transformação. Que transformação é essa? A transformação que projeta duas classes opostas, buscando coisas opostas, representação, participação, tudo diferente no meio político. A gente vai ter, a partir de então, aquilo que o Marx escreveu, que era a briga de classes, né? Os opostos ali tentando transformar o sistema, que, segundo Marx, vai levar para daqui a uns anos mais uma revolução, mas a gente não consegue saber como que vai ser isso, né? Enfim. Mas o fato é, essas duas classes, elas aparecem, elas tomam destaque. A gente vai ver uma classe como governante, que vai ser a burguesia, que vai dominar politicamente a Europa e o mundo praticamente inteiro, né? Durante a história, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, não consegue falar de nenhum governo que não ficou no poder apenas porque tinha o apoio dessas elites, né? Especialmente os banqueiros. Nenhum, gente. Todos os governos só se mantiveram no poder por conta disso, né? A gente pode até achar que, o povo, papapá, o povo, pipipi. Não. Infelizmente, não é bem assim que a coisa funciona. Vocês vão estudar isso em sociologia melhor para vocês entenderem como é que funciona. Mas essa era a classe que, de fato, se destacou politicamente. Mas a gente tem os trabalhadores que começam também, né, a ter esse destaque, a aparecer no cenário como eleitores, questionadores, estudantes. Então, Primavera dos Povos é justamente esse domínio. A gente apareceu. Agora, quem aparece somos nós. A gente não ouve mais falar, pelo menos, acho que esse é o melhor exemplo. A gente não ouve falar mais da família real, dos aristocratas, né? A gente até tem uma ideia mais ou menos do que é burguesia, do que não é, do que é trabalhador, mas são essas as duas grandes forças políticas Burguesia é o Xavier, né? que regem. Oi? Arthur, teu microfone tá desligado, não ouvi. Tá desligado. Eu
Eu achei a Pode cena, falar. Fala, Matheus. eu achei a cena do negócio que eu tô te falando no Google. Tipo assim, como se fosse uma barricada mesmo. Aí o exército francês de um lado, o povo do outro, na barricada também com arma. Aí meio que o comandante do exército fala assim, por que vocês estão aqui? O povo francês em suas camas dormem, estão jogando sua vida fora. Aí eles, mas nós vamos lutar até o fim. Aí eles começam a atirar um no outro, até todo mundo morrer. É, acho que é nas cenas finais já, né? É a batalha final. Era bem assim, foi bem assim, esses 3 dias gloriosos. E no filme mostra toda a preparação para chegar até ali, né? Eu acho bem interessante. Pode falar, Arthur. O que que a gente aprende em sociologia? Em sociologia, todos os estudos das relações sociais, política, cultura, mídia, divisão de poderes, Ensino status médio? social. Aham. Todas as Então vai relações demorar um sociais pouco que a pra gente gente aprender. precisa ter como base para poder ser um sujeito político. Porque nós somos sujeitos políticos, né, gente? O que que é política? Eu dou aula de sociologia também, mas o que